Olá, gente! Meu nome é Ana Luísa, do canal Boa Escrita, e hoje nós vamos conversar sobre Color Code ou Código de Cores. Você já ouviu falar? Se não ouviu, esta é a grande oportunidade de você compreender o que é o Código de Cores, aplicar nas suas leituras e assim ter um processo de aprendizagem mais rápido, mais fácil e uma revisão sem maiores delongas. Vamos ao que interessa? Eu separei 3 objetivos para vocês. Claro que os objetivos vai depender do que você quer, da sua realidade e da sua vivência com a leitura e o processo de aprendizagem posterior à leitura, tá certo? Os principais que eu considero são, primeiro ponto, você compreender o que o texto está a lhe dizer, ou seja, quais são as nuances que você pode destacar daquele texto. 2. Fichar o texto. E aí, este é um trabalho que a gente faz geralmente ao mesmo tempo da leitura ou então posterior à leitura. Eu gosto de fazer ao mesmo tempo da leitura porque sinto que o meu processo de aprendizagem ele se torna mais rápido. Eu consigo conectar, por exemplo, a minha pesquisa com a leitura que estou fazendo naquele momento ou o que está me interessando naquele momento com a leitura. Um exemplo, se eu quero fazer uma postagem sobre social media e estou a ler um livro sobre criatividade e vejo que um trecho ele se destaca e eu posso citá-lo na minha postagem, eu vou conectar diretamente, rapidamente, com o que eu quero futuramente. Então, é preciso você também ter uma boa clareza do que você quer, do que você faz e do que você almeja com a leitura, para poder fazer um fichamento adequado. Quem escuta muito esse termo, fichamento, é quem está na pós-graduação e sabe o quanto isso é importante e economiza muito tempo nosso. Então, nós podemos usar o código de cores para fazer o fichamento no processo da leitura. Tá? O fichamento, ele visa uma revisão futura, e aí não é só pós-graduando que pode fazer isso, tá? Mas uma revisão leitura ou uma releitura de forma mais rápida daquele conteúdo do livro e até mesmo usar como citação. Então, vem agora o terceiro objetivo. No terceiro objetivo, nós vamos entender o argumento do autor. O argumento do autor, ele pode se dar de forma central, e aí você vai ter que saber onde vai retirar esse argumento central dele, se é na introdução, no primeiro capítulo, o que seja, tá? Se você quer extrair o objeto central, o argumento central de cada capítulo, que você considera o ponto alto, o ponto forte de cada capítulo, ou de cada página, também pode ser. Isso quem vai definir é você, tá certo? De acordo com a sua leitura, tá? Então, agora nós vamos passar para o próximo passo do código de cores. O próximo passo é saber o que você pode destacar. Tá? E aí eu tomo com respeito e também a liberdade de dizer que você pode fazer isso com infinitas coisas, a depender do que você realmente quer destacar. Mas não vai fazer como aquele pessoal que a gente vê nos memes por aí, que termina destacando toda a página. Bom, o destaque, ele é feito para você se atentar a algo. Tá? Então, pode ser uma palavra nova que você não conhece. Um exemplo, a primeira vez que eu li Rousseau, O Contrato Social,
eu passei a destacar toda palavra que eu não conhecia. Posteriormente, já na faculdade, eu comprei novamente um outro livro, porque o primeiro estava bastante rabiscado, e percebi o quanto o meu vocabulário ele já tinha aumentado em significado e significância também. Então, eu quando era mais jovem, né, assim, na adolescência, eu tinha o meu glossário, que eram as palavras novas, e que eu pesquisava o que era e colocava um exemplo de como é que eu podia usar no meu dia a dia, tá? Eu não pesquisava e copiava o exemplo da internet, não. Pegava uma frasinha do meu dia a dia e colocava, encaixava ali, que era para poder praticar aquela nova palavra. Um outro exemplo, você pode destacar expressões que o autor usa no livro, termos técnicos, tá? Principalmente se você está a ler um livro de uma outra área que você não conhece, isso é bem importante também. Você pode destacar o argumento central do autor, a resposta encontrada por ele. Você pode destacar aí, a depender do que você quiser, bastante coisa, tá certo? Às vezes não é nada com o livro ou com o texto, mas foi simplesmente uma passagem que te chamou a atenção, ou que você gostou, ou que tem relevância para a sua vida ou para o momento que você está vivendo, e você vai lá e destaca sem um maior problema, tá? Uma outra forma também de fazer, como eu tinha explicado anteriormente, é a associação do que você está vivendo ou fazendo profissionalmente. Se você está a pesquisar sobre determinado objeto e aquilo te lembra uma analogia, você pode citar no seu artigo, na sua tese, na sua dissertação, no seu TCC, enfim. Você pode usar o código de cores para infinitas coisas. Quem vai definir o que e como usar é você. Agora nós vamos passar para a última fase da explicação do código de cores, que é destrinchando o que talvez você ainda tenha dúvidas sobre esse tema. O primeiro ponto é a razão de usar o código de cores. Por que usar? Usar para compreender melhor o texto, o autor, a contextualização daquele livro, daquele material, artigo, e para o seu processo de aprendizagem. Isso também é uma forma de autodidatismo, uma forma de autoaprendizado do que você está extraindo daquele texto. Outra razão também para usar o código de cores é permitir uma revisão futura, uma releitura rápida daquele material, de forma que você compreenda o que se passa naquele texto, naquela escrita, e também permitir que você tenha um acesso mais rápido para fazer citação. E o que usar para fazer o código de cores? Você pode usar lápis de cor, de madeira, e aí existem infinitas possibilidades no mercado. Pode ser qualquer uma, só evita aquela aquarelável, porque você teria que molhar, no caso o livro, e não é o ideal. Você pode usar lápis hidrocor, pode usar marca-texto, pode usar lápis de tinta e pode usar post-it, de forma que você tenha variadas cores de cada um deles. E você pode também fazer o uso conjunto, lápis de cor e post-it, lápis hidrocor e lápis de madeira, lápis tinta e marca-texto. Você pode também fazer essa associação. E o que é que vai diferenciar uma coisa da outra, uma cor da outra? A legenda. Quando a gente estuda desde o primário, a gente aprende que um mapa, ele tem uma legenda. E você vai fazer a sua legenda, vai colocar lá que a cor vermelha significa curiosidade, algo que você achou curioso do texto. A cor verde significa expressões do autor. A cor amarela, você vai colocar, por exemplo, que são palavras novas que você não conhece ainda.
Já a cor marrom, você vai colocar que é o objeto central do texto. A cor quem vai definir é você e o que significa também quem vai definir é você. Qual é a dica que eu te dou? A dica número 1 em relação à legenda, tá? É que você use as mesmas cores e a mesma legenda para todo o material que você for ler. Isso porque vai permitir uma rápida absorção e associação da cor com a legenda, e aí vai possibilitar que no futuro você nem precise ficar lendo a sua legenda. Isso vai estar já na sua cabeça de forma memorizada, de forma tranquila. Mas, se você quer, para cada livro, fazer uma legenda, pode também. Isso é permitido. Qual é a dica que eu te dou? Dica número 2. Que você coloque a legenda dentro do livro. Aí você pode colocar logo depois da capa, porque quando você for ler ou reler aquele livro, você já vai ter ali a sua legenda e vai compreender o que significa cada cor. Como é que eu faço? Eu só uso post-it hoje em dia. Então, eu tenho o meu código de cores a partir de post-it, porque eu não gosto de rabiscar os meus livros. Como professora, eu sempre acho que vou precisar de parte do texto para disponibilizar aos meus alunos, e aí eu não quero que eles tenham aqueles rabiscos no texto que eu for passar. Mas isso vai de cada um, tá? Tenho nada contra com quem risca, com quem pinta, com quem faz qualquer coisa com o seu livro. É seu livro, então você pode usar de variadas formas. Claro que eu não poderia deixar de mostrar aqui o meu código de cores a vocês, como é que eu uso na prática e assim tentar deixar isso um pouco mais concreto, né? Como é que eu faço no meu dia a dia nas minhas leituras? Eu estou aqui com 3 livros aqui, tá? E vou mostrar a vocês como foi que eu fiz. Esse livro aqui eu li durante o mestrado. Fiz um curso avançado sobre esse autor aqui, Amartya Sen, e aí, durante a minha leitura, eu fui fazendo o fichamento, perceba? O que é que eu gosto desse post-it quadradinho? Porque eu coloco alguma observação minha, e aí, além de estar fichada aqui, que eu só faço, deixa eu ver se eu consigo identificar aqui, eu só faço destacar o termo, tá vendo? O termo não, a frase. Não sei se dá pra ver o sublinhado. Acho que agora pegou. Pronto. Sublinho, ou então faço tipo um quadradinho, ó, como tá aqui, o quadradinho. E coloco o post-it e a observação. E isso facilita muito quando eu vou citar, quando eu vou reler. Já usei 1000 vezes esse livro aqui. Pra tudo eu uso, eu cito, enfim. Perceba que eu usei 3 códigos aqui, ó, o rosinha, o amarelo e o verde. Cada um tem a sua importância. O amarelo, vocês podem ver que é mais. São ideias, né, de cada parágrafo, cada página, ideias do próprio autor, ideias do livro. Em verde, são elementos que me chamaram a atenção, que eu posso usar durante a minha pesquisa. E o rosa, citação que eu realmente vou usar, ou usarei, ou já usei. Enfim, tá? O outro livro, ele não faz parte da minha leitura de pesquisa, né? É uma leitura que eu chamo de lúdica, porque não tem a ver com o profissional, nem com as minhas atividades diárias. Então, o que é que eu uso para fazer o código de cores? Flag, tá? E aí depois eu vou dizer uma outra coisinha para vocês. Eu uso flag, que é aquele tipo post-it de plásticozinho, para destacar coisas que eu achei interessante. E aí eu só uso flag nessas leituras aleatórias, lúdicas? Não, olha só esse livro aqui, um livro de metodologia, um livro que eu uso muito. E aí eu usei também flag nele. E usei o código de cores. Quase não tem código de cores aqui, mas enfim. Dessa cor aqui amarela, né?
são ideias do próprio texto, e em rosa são elementos que me lembraram que eu posso citar em algum material meu, por exemplo. Tá? Flag, porque eu gostei de alguma citação, de algum trecho que me chamou a atenção pelo fato de me voltar para a curiosidade, não tem nada, não tem relação com o mundo profissional exatamente. Em relação ao flag, o que é que eu ia dizer? Ele é mais largo, não sei se vocês conhecem o flag, ele é um pouquinho mais largo, e eu aprendi com uma amiga minha a passar o estilete ao meio, e assim vai render mais flags, e você vai poder usar em mais páginas, em mais livros, e ainda ajudar o meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um likezinho aí. Se você tem dúvidas sobre algo que eu falei, não ficou bem explicado, deixa um comentário, entra em contato comigo pelo Instagram e compartilha o vídeo para quem você acha que vai gostar de conhecer sobre o código de cores. E passa a usar e depois me conta como foi que você criou a sua legenda, tá certo? Tchau, tchau!